já me apresentou aqui. Eu congrego ali na nossa sede, sou esposa do Levi, Dora do Olavo, para quem conhece o Olavo, da irmã Diana. Tenho 2 filhos, a Maria Fernanda e o Levi, filho que está lá atrás. É uma grande honra para mim, né, ministrar nesta noite para as famílias do Senhor, estar na casa de Deus mais uma vez. Já quero de antemão agradecer a rica oportunidade ao pastor que confiou eu estar aqui esta noite, aos irmãos que fizeram o convite, a irmã Jéssica, o irmão Leonardo, obrigada, viu? De todo o coração, que Deus abençoe. E eis-me aqui. Peço à igreja que abra a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 16. Glória a Jesus, amém. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler o verso 28. Aleluia, Senhor Deus. Essa água aqui. Amém? 1 Crônicas 16, 28 diz assim: Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Repita comigo: dai ao Senhor, ó famílias das nações. Dai o quê? Dai ao Senhor glória e força. Obrigada, Jesus, porque o teu nome reina neste lugar. Obrigada, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor tem nos dado nesta noite. Deus, que nós possamos ouvir, Senhor Deus, a tua voz, e que o nosso coração, Senhor, seja um solo fértil para aprendermos de ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha que versículo maravilhoso que o Senhor nos dá esta noite às famílias. Dê ao Senhor, a família de todas as nações, dê ao Senhor glória e força. Aqui no contexto, o rei Davi, ele estava comemorando o retorno da Arca da Aliança. Ele tinha conseguido trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E como nós sabemos e conhecemos a história, o rei Davi estava muito feliz. E ele convida justamente um grupo a louvar o Senhor. E qual foi o grupo que ele convidou? Foi um grupo de jovens do templo? Foram os levitas? Foram os sacerdotes? Não, ele convidou as famílias. Ele disse: deem ao Senhor, ó famílias, deem ao Senhor glória, porque a Arca da Aliança está conosco novamente. Por que o rei Davi convida justamente as famílias para glorificar o nome do Senhor quando a arca é trazida de volta? Nós já paramos para pensar nisso, irmãs e irmãos? Vocês já pararam para pensar? Ele pede às famílias, sabe por quê? Porque a família é o primeiro ministério. É o nosso primeiro ministério. Se ele pede aos levitas, os levitas têm família, sim ou não? Sim ou não? Participe, igreja. Vamos lá? Se ele pede aos sacerdotes, os sacerdotes têm família, sim ou não? Sim. Se eles pedem às crianças, os jovens, as suas esposas, elas todas têm família, sim ou não? Mas quando ele fala a família, porque a família é a base do nosso ministério, é o primeiro ministério, é o lugar onde o Senhor ama a gente. Deus é o Deus das famílias. O Senhor é o Deus das famílias e Ele convida: ei família, ei tu criança, ei tu jovem, ei tu esposa, ei tu esposo, ei tu que é sacerdote, ei tu que é levita, ei tu que não faz nada para o Senhor, glorifica o teu Deus porque Ele está de volta. Aleluia! Deus quer a nossa adoração em família, em comunhão, e no culto de família a gente precisa falar sobre isso. Existe a adoração, sim, aquela que nós fazemos no nosso quarto. Existe um momento a sós com Deus. Existe às vezes que nós buscamos o Senhor no secreto. Mas a irmã, a família, quando ela é edificada sobre a rocha, como foi louvado aqui, a família, quando ela está baseada e embasadas nos caminhos do Senhor,
Satanás não encontra brecha, não encontra estratégia. Ele anda assim, rodeando, procurando, mas não acha onde encontrar, porque a nossa família glorifica o nome dele, e é na alegria e é na dor, e é na dor e na alegria, e é na alegria e na dor, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, sim ou não? E por isso a nossa família está embasada e alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. E Davi naquele dia convida aquele povo: ei, famílias, vamos dançar alegremente, vamos glorificar o nome do nosso Deus. Ele está de volta. O Senhor trouxe a arca da aliança para Jerusalém, e nessa noite eu digo para vocês: ei, famílias de todas as nações, glorifiquemos ao Senhor, porque a arca está aqui, Deus está neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é na nossa casa, é em família que nós devemos começar a glorificar o nome do Senhor. Deus sim recebe a nossa adoração, aquilo que nós glorificamos a Deus, o nosso testemunho. Deus recebe as nossas boas obras, tudo isso é edificante para as nossas vidas. Deus recebe a nossa oferta, Deus recebe o nosso dízimo, Deus recebe o nosso trabalho, porque isso o Senhor se agrada. Mas se tudo isso que você faz aqui na frente dos seus irmãos e irmãs não for começado, nem continuado, não for iniciado dentro do seu lar, é em vão, irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele que não cuida do seu ente, do seu parente, é pior do que o descrente. A palavra nos ensina também, jovens, a honrar pai e mãe, sim ou não? É o primeiro mandamento de promessa, é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente nasce na fé ou quando a gente se converte. Por que será? Porque a família é o centro do Evangelho de Jesus. A família é a base, é o alicerce. Se nós deixarmos de honrar os nossos pais, se nós desvalorizarmos os nossos filhos, se nós endurecermos o nosso coração, o Senhor não recebe a nossa oferta. Veja, irmã, Deus diz para nós: ei, se tu tiver um problema com a tua irmã, vai lá e resolve, porque senão a tua oferta para mim não chega. Sim ou não? Imagina dentro de casa. Ei, se tu tem um problema com a tua esposa, com teu marido, com teu filho, com teu irmão, com a tua parentela, vai lá e resolve, porque senão eu também não recebo a tua adoração. Aleluia! Nós precisamos entender que o Evangelho começa dentro do nosso lar. Eu não posso ser aqui uma pregadora da palavra, uma levita do Senhor, uma adoradora quebrantada, para que os irmãos vejam: o meu ministério é dentro da minha casa, o meu maior ministério é cuidando da minha família, edificando o meu lar, e seja fazendo o que for, irmãs. Muitas das vezes, e algumas mulheres vão se identificar com isso, nós estamos ali lavando a louça e falando com o Senhor, e o Senhor fala conosco, e o Senhor nos dá estratégia. Quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós zelamos pelo nosso lar, pelaquilo que Ele já nos deu, Deus nos dá estratégia, sabedoria, discernimento, e o diabo não entra, não chega e nem olha para a nossa casa. Somos mulheres cheias do Espírito Santo, amém? Somos mulheres lavadas e remidas no nome de Jesus. Temos sim a coluna da nossa casa sobre as nossas costas, e os nossos maridos são o cabeça. Nós não podemos nunca inverter isso. Ontem eu estive numa roda de conversa com jovens adolescentes. O nome era Papo de Meninas. E teve algumas perguntas que elas fizeram, e nós acabamos entrando pelo lado do feminismo. E como esse sistema diabólico afetou as nossas mentes, irmãs. Principalmente da minha geração e da geração de vocês. Sabe por quê? Porque nós fomos induzidas, programadas e criadas para não servir ao nosso lar. Nós fomos induzidas, programadas para servir lá fora.
Ó, a mulher agora também tem a responsabilidade de trazer o pão, de trazer o alimento, de trabalhar fora. E o homem não pode mais dizer nada não. Sabe por quê? Porque senão é machista, quer mandar em mim. Vixe Maria, meu corpo, minhas regras, né? Então esse movimento feminista fez com que nós mulheres queremos ficarmos igual aos homens. E nós nunca seremos. Nunca seremos. Sim, é uma parceria. O homem não é melhor que nós. O nosso esposo não está acima de nós em relação espiritual. Ele não pode nos humilhar, ele não pode nos agredir, ele não pode emocionalmente, psicologicamente definir a nossa vida, a nossa imagem. Muito pelo contrário. Jesus diz assim: ei mulher, seja submissa aos vossos maridos. Mas o que a palavra nos diz? Ei marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É fácil ou não é você ser submissa a um homem assim que dá a vida por você? Porque se o meu esposo se faz como Jesus e eu me sinto protegida, irmão, para mim jamais será um fardo servi-lo. E é assim que tem que ser. A palavra nos ensina, irmão, é que eu tá aqui, ó. A gente leva em Crônicas, no Velho Testamento, se a gente for lá pro Novo, eu acabei de citar. Tá aqui o nosso manual, o nosso receituário. Não é um peso para nós servirmos aos nossos maridos, amém? Não é um peso para os homens protegerem as vossas mulheres e crianças. Não deixe que esse sistema apocalíptico aí de fora coloque na cabeça de vocês jovens que, minha mulher se me quiser vai ter que trabalhar, vai ter que me sustentar. Não. Procure sim dar para sua mulher conforto. Não que a mulher não possa trabalhar, não é isso. Mas jamais tomaremos o lugar do nosso esposo dentro do nosso lar. Amém? Homem é homem, mulher é mulher. Ok? Amém? E aí, eu vinha falando para vocês, nós começamos a glorificar a Deus dentro do nosso lar. Irmãs, quem aqui já experimentou fazer um culto doméstico? Vocês estão prestes a levantar a mão, como acredito. Quem aqui já teve a experiência de um culto doméstico? Muitas de nós. Vocês jovens não tiveram experiência de culto doméstico? Já experimentou chamar o pai de vocês para fazer um culto doméstico? Porque a gente só espera pelos pais, né? Mas chegue lá e pergunte: mãe, amanhã vamos fazer um culto doméstico aqui em casa? Você vai quebrantar o coração dos seus pais. Você vai quebrantar o coração da sua mãe. Se ele ou ela não for crente, melhor ainda. Experimente guerrear pela sua casa, você verá a mão do Senhor sobre a sua vida. Não há, irmãs, não há. Eu, quando me converti, há alguns anos atrás, o meu esposo estava no mundo. E eu me converti, passei por um processo com ele. Foram quase 2 anos, não vim aqui para dar o meu testemunho, outra oportunidade pode ser. Foram 2 anos, mas eu guerreava pela minha casa e o Senhor me abençoava. Eu guerreava pela minha casa e o Senhor liberava uma promessa sobre a minha vida. E eu digo mais, muito do que eu vivo hoje e do que eu ainda vou viver foi plantado em oração, guerreando pelo meu lar. Deus sabe aonde, Deus sabe aquilo que você deseja e Ele quer nos abençoar. Mas ore pela sua família. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu tenho 36 anos. Eu tenho 13, vou fazer 14 anos de conversão, né? Eu aceitei Jesus, para a glória de Deus. Eu não tenho ninguém da minha parentela crente. Ninguém. Eu não tenho meu pai, eu não tenho a minha mãe, eu não tenho um tio, eu não tenho um primo, eu não tenho um avô, uma avó. Ninguém da minha parentela, nem por parte de pai e nem por parte de mãe. E eu sempre dizia ao meu esposo: que privilégio tu tem. E eu digo até hoje: que privilégio tu tem, porque tu tem teus pais na igreja, tu tem as tuas irmãs na igreja, os teus cunhados. Gente, e a gente pensa que isso é comum. Você que está aqui, que a sua mãe está aqui do seu lado, você pensa assim: é normal, eu vou para a igreja no domingo com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido. Você é um privilegiado, meu irmão.
porque o Senhor sabe a minha guerra para ganhar os meus. Eu sei que não é em vão, porque a promessa diz que se eu crer, sou eu e a minha casa, e eu creio que a minha parentela também. E eu estou com um tio em coma, na UTI, e a minha guerra é: Senhor, deixa eu visitá-lo. Deixa ele me receber. Eu preciso fazer o apelo. Eu não aceito mais ninguém da minha família partir sem a oportunidade de conhecer Jesus. O Deus que me salvou, o Deus que restaurou a minha vida, o Deus que sobreveio sobre a minha casa, o Deus que me faz falar que o Senhor transforma. É difícil, irmãos. Sintam-se privilegiados esta noite se você olha para o lado e vê o seu filho aqui. Se você olha para o outro lado e vê alguém da sua família. Ou se você sabe que neste momento os seus parentes em algum lugar estão cultuando o Deus que você serve. A promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12:3 diz: Ei, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. São todas irmãos. Não é a família do pastor, não é a família do obreiro, não é a família de quem canta, de quem toca, não é a família de quem abre a igreja, é todas as famílias da terra. A promessa está sobre Abraão, e Abraão, como nosso pai da fé, é estendido para todos nós, e eu me agarro nessa promessa. Senhor, eu sei que tu vives, e sobre mim está a bênção de Abraão, e sobre mim a minha família vai ser abençoada através de mim, Senhor. E é isso que nós temos que propagar e crer e tomar posse, porque muitas das vezes o cotidiano, a rotina diária, o dia a dia, a canseira, a fadiga, o cansaço nos faz querer desacreditar ou esquecer das promessas que Deus tem para mim e para você. Eu me peguei alguns dias atrás dizendo assim: meu Deus, eu não me lembro mais das minhas promessas. Senhor, eu acho que eu tive um colapso. Tem alguma coisa que ainda falta assim, Senhor? O que que tem? E aí, irmãs, eu fui para a palavra e o Espírito Santo, doce, tranquilo, começou a me mostrar. Essa foi uma delas. O Senhor fez promessas para nós de Gênesis a Apocalipse, e a nossa maior promessa está ainda por vir, porque o Senhor virá. O Senhor virá. Então eu disse para ele: não me importa as promessas que tu me fizeste aqui, se a maior delas eu não posso esquecer. Eu sentarei à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e cearei contigo, Senhor. Eu vou ser perseverante. E para mim não me importa mais se eu lembro ou não de todas elas, porque o Senhor me disse educadamente, como sempre: você só precisa lembrar de uma todos os dias, para que você não deixe que o inimigo roube a sua coroa, para que você não caia, para que você seja sustentada pela minha mão forte, para que você me busque. Só lembre dela, e eu salvarei tu e a tua casa. Aleluia. Josué, louvado seja o nome do Senhor. A gente cantou aqui, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu amo esse louvor porque ele diz assim: eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Ele aumenta a frase, né? Porque Josué diz assim: se vocês querem adorar esses outros deuses aí que vocês querem adorar, que vocês adorem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o André Valadão, quando fez essa canção, ele disse: com alegria. E isso é muito importante, porque todos os dias eu me lembro que eu devo servir ao Senhor com alegria. Mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo no luto, mesmo quando as coisas parecem terem se frustrado, eu louvo e adoro ao Senhor, e a minha casa o serve com alegria. A minha casa o serve com alegria. E lá em Josué nós vemos aquele povo, né, começar a adorar outros deuses. Que o povo rebelde, esse povo que chegou em Canaã, apesar dos 40 anos, ainda encontram outros deuses para adorar. E Josué, muito macho, cabra escroto, líder, olhou para eles e disse: se vocês quiserem
adorar esses deuses aí que vocês adorem. O problema é de vocês. Porém, eu e a minha casa, ele pegou a casa dele. Ele não disse assim, não, a minha mulher e meus filhos, se quiser adorar com vocês também, que adorem. Não, irmãos, porque eu amo uma mulher, uma só carne. Então é uma coisa só, a minha família me pertence, os meus filhos me pertencem, eles são o meu primeiro ministério, eles são a minha prioridade, eu guerreio por eles. E a minha ordem, como pai, como mãe, como líder espiritual do meu lar, é dizer para Satanás, eu e a minha casa serviremos a Deus. E aí no versículo seguinte você vai ver que Josué, ao dizer isso, aquele povo diz assim, acredito eu, né? É doido, é Josué? Mas estava brincando. Por quê? Porque depois, quando ele diz isso, que ele toma esse posicionamento, que ele diz, eu e a minha casa serviremos a Deus, eles dizem no versículo seguinte, Josué, nós iremos com você. Nós iremos adorar o nosso Deus. Nós lembramos do que Ele fez no deserto. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor nos proveu. O Senhor trouxe a gente até aqui. Nós iremos com você. Olha o poder que uma liderança tem na mente dos liderados. Olha o poder que nós temos sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre aquele que lideramos. Nós dizemos, ei, eu vou primeiro. O Senhor tem um negócio é comigo. Eu não vou pagar preço pela sua vida. Tampouco vou mostrar o Senhor o teu sangue nas minhas mãos. Mas você vai comigo porque você é liderado por mim. Porque você pertence ao Senhor dos Exércitos. Ei, menino, tu está no mundo hoje, mas eu vou continuar guerreando por ti, porque eu sou tua mãe. Eu sou serva do Deus Altíssimo. E eu declaro para Satanás todos os dias que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim como fez Josué, todo aquele povo foi atraído à adoração novamente. Eu creio que a minha família será uma bênção debaixo da presença de Deus. E adoraremos todos juntos a Ele novamente. Glória a Deus. Eu anotei assim, independente da situação, da circunstância que se encontra hoje a sua casa, se você se posicionar, se você crer e servir ao Senhor Jesus como o único Deus da sua vida, Ele restituirá, abençoará a sua família por amor a você. Lembra quando eu disse lá atrás? Quando a gente guerreia pela nossa casa, o Senhor nos abençoa. Quando a gente guerreia pela nossa família, o Senhor é conosco. É por amor a nós, gente. É o maior amor do mundo. Não é inexplicável isso. Nós começamos a guerrear por aquele que a gente acha que se perdeu, porque a gente só enxerga o pau na nossa frente. E a gente vê aquilo ali capotado, né? Aquele mundo todo pelo avesso. A gente não sabe onde aquele menino se perdeu, onde foi que aquela menina se perdeu, o que foi que eu fiz, Senhor, que o meu marido não vem mais para a igreja, o que foi que eu fiz, Senhor, que eu não consigo alcançar os meus pais, o que foi que eu fiz, Senhor, que a minha mulher deixou de ser uma bênção e virou uma murmuradeira. Você se pergunta e se questiona, e quando o Senhor diz, entrega para mim, fala comigo, guerreia no lugar certo. Ei, a tua luta não é contra a carne, não é contra a tua própria carne, a tua luta não é com quem você casou, a tua luta não é com teu pai, a tua luta não é com a tua mãe, a tua luta não é com teu irmão, a tua luta é contra as potestades, a tua luta é contra as hostes malignas do mal. E começa a guerrear no lugar certo. Começa a guerrear no lugar certo. Começa a pagar o preço pela tua casa, para que o Senhor te abençoe. E ninguém vai se perder dentro do teu lar. Amém? Coloque Deus no centro e escolha obedecer. Difícil. Colocar Deus no centro, a gente até coloca. Mas quando Ele começa a pedir, quando o Senhor começa a nos dar estratégia, a gente começa até a duvidar. Porque a gente não quer obedecer. Muitas das vezes o Senhor diz assim, ó, silencia. Não fala mais nada não. Mas a nossa língua não. Ela quer falar, ela quer moer, ela quer dizer, ela quer profanar o outro. Ela quer degrimir o outro. Quando na verdade o Senhor está dizendo assim, silencia, entrega essa tua guerra, deixa que eu faço, está duvidando de mim? E aí você pega e fala e usa a nossa boca, a nossa língua maldita para atacar a
nossa própria carne, que é o nosso cônjuge, para atacar os nossos filhos, que são a nossa herança, para atacar os nossos pais. E aí nós vamos ter a nossa vida encurtada, para perder a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque a gente não refreia o diabo da língua. E aí, irmãos, muitas das vezes o Senhor diz assim: tira a tua mão, eu vou trabalhar. E a gente não tira. Principalmente nós mulheres, porque nós queremos ser controladoras daquilo que nós não somos. O controle está nas mãos de Deus. Irmãos, foram 2 anos, como eu falei aqui, orando pelo meu esposo. Sabe quando ele agiu? Sabe quando o Senhor começou a agir? Um dia, eu fiz uma oração assim, cansada, não aguentava mais. Eu fiz uma oração assim, ó: Deus, eu não pari esse menino. Toma que o filho é teu e eu vou descansar. Gente, mas eu pedia tanto a Deus para moldar o meu coração, porque se eu quisesse da boca para fora, quando ele chegasse era confusão, entendeu? Então tinha que ser realmente do meu coração. Quem sabe que a boca fala que o coração está cheio, né? Então tinha que ser no meu coração. Eu disse: eu moldo o meu coração, transformo o meu coração para que eu chegue no nível que eu não me importe mais e possa silenciar. Entendeu? Essa foi a minha estratégia. E aí eu disse, nesse dia eu orei, disse: eu não pari, eu não queria estar aqui, enfim. E disse, entreguei. Disse: Senhor, toma, meu filho é teu. E pronto. Gente, foi como se eu tivesse armado uma rede na varanda e tivesse me balançado. Porque ele chegava, ele saía, ele entrava, ele subia, ele descia e eu não sentia nada. Eu pedi ao Senhor que mudasse o meu coração. Do jeito que ele endureceu do faraó, né? Mas não era para endurecer, era só para que eu não sentisse mais nada, para que eu parasse de falar. Porque a minha fala estava atrapalhando o Senhor agir. E eu silenciei. Mas eu silenciei de uma forma branda, leve, porque foi o Espírito Santo do Senhor que trabalhou em mim, porque eu deixei o Senhor trabalhar. Foi primeiro comigo. Foi primeiro em mim. Aí Deus olhou e disse: agora você entendeu. Agora você entendeu. Agora eu vou agir, você entendeu? E eu me calei. Então ele, como eu disse, ele entrava, ele saía, ele subia, ele descia, ele fazia, ele ia, ele voltava, ele trabalhava. Eu continuei sendo a esposa, eu continuei honrando, eu continuei indo para a casa do meu Deus, levando os meus filhos para a casa do Senhor, continuei trabalhando, não faltava nada, casa, roupa, comida, lavada, tarará, tudo direitinho. Mas não era mais uma mulher murmuradeira, não era mais uma mulher rixosa, não era mais como uma gota, né? No deserto, como a palavra do Senhor diz. E ele começou o quê, irmãos? Milagrosamente a perceber. Então não tinha mais aquela mulher barulhenta dentro de casa. Então ele disse: ah, hoje eu vou sair, não, vou ficar com a minha esposa e meus filhos. E começou a mudar, e o Senhor começou a tratar nele. E eu pedia muito ao Senhor: Deus, quando tu pegar, que o Senhor açoite só ele, que não sobra caminho os meninos. Eu dizia era muito, ele sabe disso. Eu dizia era muito: Senhor, não deixa sobrar para mim e para os meninos. E aí entra o testemunho dele, que depois ele pode contar para vocês. O Senhor pegou ele mesmo, irmãos. Bem direitinho. Primeiro ele teve uma depressão, e aí desencaminhou muitas outras coisas. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. O meu marido é uma bênção. Mas no deserto eu profetizava isso. O meu esposo é uma bênção. O meu marido me ama. O meu esposo é uma bênção. É um servo de Deus. E eu só via deserto. Eu só via deserto, mas eu não aceitava. Então foi primeiro em mim, irmãs. Muitas das vezes o milagre que está para acontecer na tua casa tem que ser realizado primeiro dentro de nós. Primeiro dentro do nosso coração. Deus trabalha no campo do nosso coração. E depois Ele faz aquilo que você quer, porque você está guerreando pelo seu lar. Amém? E aí, irmãs, no Salmo 127, para concluir. É até aqui. Amém. Para concluir, Salmo 127, a partir do versículo 3 diz assim: os filhos, falei muito de casais, agora vamos lá. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E aí diz assim lá, depois, né? Então vamos logo aqui na parte A. Os filhos são a herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Gente, o que é uma herança? Vocês já viram alguém receber uma herança do pai que é pobre?
Não, a gente recebe herança de um pai que tem posse. É ou não é? Então os nossos filhos são as nossas heranças. Olha o que o Senhor diz: eu estou confiando a você. O seu filho é o que eu te deixei de melhor. É a tua herança. Lembra lá da parábola do filho pródigo, que ele diz assim: me dá tudo que é meu, a parte da minha herança. E vai e faz tudo, né? Por aí. Porque o pai dele tinha posses. Se o pai dele fosse usar em ninguém, ele ia pedir alguma coisa? Não, ele ia se embora simplesmente, depois ia voltar ou não. Não é verdade? Porém, os nossos filhos são herança do Senhor. Ou seja, valoroso. Ninguém recebe uma herança que não seja valiosa. Ninguém recebe uma herança de um pai que não tenha posses. Não é verdade? E aí na segunda parte ele diz: é uma recompensa que ele dá. A gente recebe uma recompensa sem fazer nada? A gente recebe recompensa quando nós fazemos algo de produtivo. Sim ou não? Nós fazemos muito isso com os nossos filhos, né? Se você se comportar, eu deixo você fazer tal coisa. Se você tirar nota boa, eu vou trocar o seu celular. Sim ou não? São as recompensas. Então, se os nossos filhos são nossa recompensa, algo de bom nós fizemos para Jesus, para Ele nos dar essas preciosidades. Algo de bom nosso Pai viu em nós, para que nós fôssemos afortunados em meus irmãos. Para que o Senhor nos desse a dádiva de sermos pais e de sermos mães. Há algo entre nós e o Senhor, que Ele confia a sua herança, Ele confia aquilo de mais precioso, que são os nossos filhos. E aí cabe a nós o quê? Ensinar o menino. Ensinar o menino a palavra do Senhor, ensinar o menino os caminhos de Deus, ensinar o menino a honrar os mais velhos, ensinar o menino a ser estudioso, forte, consagrar esse menino a Deus, ensinar a ele as veredas da justiça do Senhor e interceder por sua vida. Zelar pela herança do Senhor é isso. Para que quando ele cresça, essa herança gere bons frutos a Deus. Para que quando ele cresça, essa herança gere o que há de melhor para o Senhor. E aí, se nós continuarmos lendo o Salmo 127, ele diz assim: bem-aventurados são como flechas os filhos da mocidade. E bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. O que o Senhor está dizendo aqui, gente? Próspero é o casal, é o homem, é a mulher que enche a sua casa de filhos. E o que o mundo nos diz? Não, só basta um ou dois. É ou não é? Irmão, tu vai ter outra, irmã, dá um pulo. Ui! Tá doido, é? Irmã, Deus me livre. O mundo está muito difícil. O mundo está mal. As coisas estão complicadas. Se alguém se identificando. As coisas estão complicadas. O mundo é difícil. O mundo é difícil. Está tudo violento. O Lula é presidente. Enfim, tudo de ruim aconteceu. Mas, irmão, sabe o Salomão dizia o quê? Não há nada de novo. É as mesmas coisas, são os mesmos pecados, são as mesmas mazelas, é os mesmos problemas, é a mesma falta de dinheiro, é a mesma crise, são os mesmos governantes políticos traiçoeiros, é a mesma coisa. Foi assim desde quando a humanidade surgiu. Veja, Roma matou Jesus. E quem entregou o Senhor a eles? Os próprios sacerdotes. Até a igreja é a mesma falha, é o mesmo problema. Não existe nada de novo. Vamos parir, gente. Porque se a gente temer ter mais filhos, nós não estamos agradando ao Senhor. Porque bem-aventurado é o varão que enche a sua aljava. Mas sabe o que é aljava? A palavra começa, ó. São como os flechas, os filhos da mocidade. Ou seja, é bom ter filhos jovens. Eles são como flecha. Porque quando eles vão crescendo, você ainda está ali em todo o vigor. E ele luta por você, ele guerreia por você. Né? E aí a gente fala, ó, minha flecha, os meus filhos, eu vou pegar a minha flecha e vou jogá-las ao mundo. Sabendo que eles são embasados na palavra. E a minha aljava vai ser cheia deles.
Bem-aventurado o varão que enche a sua aljava de flecha. É bem complicado falar isso, né? É bem complicado aceitar isso. Porque a palavra já falou. O Senhor já falou. Não sou eu que estou falando. Se você pegar o Salmo 127 e ler, você vai ver essas palavras. Bem-aventurado o varão que vai encher dele a sua aljava. É uma obrigação? Não, obrigação é como eu preguei aqui naquele dia. É amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a você mesmo. Né? Esses são os mandamentos do Senhor. Deus não está dizendo para você encher o mundo, né? Multiplicar. Já passou essa fase aí. Porém, bem-aventuradas são as famílias grandes. Bem-aventuradas são as mulheres e os pais de muitos filhos. Amém? Deu para entender? Então, irmãs, que nós possamos guerrear por nossa casa, por nosso casamento. Deus odeia o divórcio. Deus abomina a prostituição e a promiscuidade. Deus odeia quando você também é negligente com os seus filhos, porque a palavra diz que nós pais não podemos aborrecê-los. Está sobre nós também esta educação. Não é fácil. Vossos filhos, vocês jovens, honrem os seus pais e lembrem-se que eles também estão tentando o seu melhor para vocês. É a nossa primeira vez aqui também, tá? E é difícil educar. E por várias vezes nós erramos como pais, sim, mas é tentando acertar. Perdoem os pais de vocês, porque não é fácil. Não é fácil educar a juventude, educar as nossas crianças no caminho do Senhor. Nós nos estressamos, nós somos carne. Interceda pelo pai de vocês, pela mãe de vocês. Independente do lugar que eles estejam, sejam vocês a luz dentro dos vossos lares. Chamem os pais de vocês para cultuar, para fazer um culto doméstico, para orar à noite. Não sejam mais individualistas, mas sejam parte do lar de vocês. A família de vocês precisa de vocês. Vós mães, que vocês possam guerrear, guerreiras do Senhor. Que os joelhos de vocês possam ser conhecidos no céu. Que Deus possa olhar para vocês e dizer: olha ali a minha serva. Novamente se derramando aqui na minha presença, pedindo para que tudo dê certo para os outros. Ah, o amor de mãe. O Senhor, Ele nos vê, Ele nos zela. Que o Senhor possa nesta noite derramar uma porção dobrada do Espírito Santo sobre as mães que estão neste lugar. E que você possa sentir o renovo para que você continue guerreando e sendo coluna na sua casa. Vós homens, nunca esqueça que Jesus pediu a vocês para amar as vossas esposas como Ele mesmo amou a sua noiva. Olhe para a mulher que está do seu lado e a valorize do jeitinho que ela é, porque ela é carne da tua carne, sangue do teu sangue. Foi ela que o Senhor te deu para zelar e para cuidar, e para que juntos vocês possam prosperar até que Ele venha. Não há outra melhor do que a sua esposa. Todas nós somos a mesma coisa, mas a sua é a melhor para você. Que você possa ser um varão valoroso, aplicado, cheio da unção de Deus, entendendo que ser o cabeça do lar é ser o líder do seu lar, é dizer: ei, eu faço como Josué, eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria, mesmo no desânimo, mesmo na dor, eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. Ei, menino, tu não quer ir para a igreja não? Te levanta, tu vai. Ei, menino, tu não quer ir para a escola bíblica não? Te levanta, tu vai. Porque quando eu exercer a autoridade dentro do meu lar, o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu te ensinarei as veredas da justiça. A arca da aliança entrará na minha casa novamente. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a minha casa. E todos vão te ver. Quão grande é o Senhor, nosso Deus. Porque Ele abençoou a minha família. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor esteja sobre a vida de vocês. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer.